Aí na sua cadeira, em frente à sua cadeira, tem esse código de QR Code, onde você pode fazer a sua oferta, a entrega do seu dízimo. Aqui também os envelopes, e nos envelopes o CNPJ da igreja. Eu não estou aqui com os valores absolutos, eu não lembrei de pegar do fechamento do mês de junho, mas conseguimos pagar todas as contas, absolutamente todas as contas, estamos com fundo de reserva. A Érica me passou esse relatório, eu não anotei os números, desculpa, Érica, eu estava ali, me perdoe. Mas se você quiser detalhes daquilo que a igreja tem investido e gasto, aquilo que você tem doado e ofertado, converse com a Érica, com a Márcia, com o Givaldo, comigo, e você vai receber nas suas mãos um e-mail, um relatório das despesas, um relatório completo de tudo aquilo que nós temos investido, o dinheiro da igreja. Bom, mas esse mês todas as contas pagas e sobrou no fundo reserva ainda para as próximas semanas. E aí na sua cadeira você tem esse QR Code para fazer a sua oferta, ou entregar aqui, ou o CNPJ da igreja, o nosso Pix. Bom? 1 Reis, capítulo 3, eu queria orar com você antes da gente fazer a leitura. Deus nosso Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, pedimos que a Tua palavra produza vida na nossa vida, pedimos que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos confronte, que a Tua palavra nos mude, nos molde à imagem e à semelhança de Jesus. Queremos ser sempre e cada vez mais parecidos com Jesus, Teu unigênito Filho, nosso Salvador, nosso Senhor. Então que a Tua palavra produza isso na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, e para a alegria nossa, que somos um povo que se chama pelo Teu nome. No nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém. Sabedoria, estamos conversando sobre sabedoria, falamos sobre isso no domingo passado e eu retomo hoje o mesmo assunto. Já falei para vocês que é uma pré-caminhada naquilo que nós vamos começar a tratar em agosto, e o assunto hoje é que tipo de sabedoria eu preciso. Semana passada nós falamos sobre a importância e a necessidade da sabedoria, porque muitos dos problemas que a gente está envolvido são problemas que nós mesmos criamos, muitos dos problemas que a gente está envolvido a gente ainda vai gastar um bom tempo para resolver, muitos dos problemas que a gente está envolvido são problemas assim que circunstancialmente aconteceram na nossa vida, e a gente, em algumas dessas coisas, a gente de fato não tem controle. Então hoje eu queria conversar com você que tipo de sabedoria a gente precisa, qual é a sabedoria que me faz falta, ou qual tipo de sabedoria que eu preciso estar bem municiado para as resoluções da nossa vida. E eu acho que é um bom começo essa fala de Salomão, essa situação na vida de Salomão, dada a circunstância da história, dada a circunstância da vida das mulheres e das pessoas envolvidas, e dado o que eu quero falar com você mesmo, que é o tipo de sabedoria que a gente precisa. No vídeo que a Carolina passou na abertura da reunião de hoje, quantas pessoas se identificam com o pai da garotinha? Sempre correndo com as coisas, sempre ocupado, sempre atarefado, sempre se dedicando muito ao trabalho. Você vê que todas as vezes ou todos os momentos em que ele não dá atenção para a garota é porque ele está enrolado com o trabalho, com a demanda do dia a dia e com uma agenda que na cabeça dele pelo menos é a mais importante. Quantos se identificam com o pai? Quantos se identificam com a garotinha, mendigando ou correndo atrás de migalhas do pouco da atenção ou da atenção que precisa? Quem se identifica com a garotinha? A Carolina não contou, mas ali é o
presença do personagem muito intensa, e a Brisa, né? Fernanda e Brisa, total. Quem se identifica com a garotinha? Olha, eu preciso de atenção, eu quero atenção, eu não consigo, sempre. Só eu, sim, nesse estado de carência total, absoluta? Não. Que tipo de sabedoria a gente precisa para a vida? O que de fato deveria estar ali na base da pirâmide como prioridade total? E eu acho que a história de Salomão vai dar alguma luz para a gente. 1 Reis capítulo 3. Eu vou ler o texto bíblico com você, do versículo 16 até o versículo 28. Algum tempo depois que Salomão assumiu o reinado, algum tempo depois que ele já estava com a demanda de poder sobre os seus ombros, algum tempo depois do falecimento de Davi, algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Olha que situação interessante, 2 prostitutas que muito provavelmente nós não quereríamos receber, inclusive na nossa casa. E as 2 vão na presença do rei para tratar de um assunto importante. Um rei que muito provavelmente poderia estar preocupado com assuntos internacionais, com demandas do palácio, enfim. Os personagens escolhidos por conta desse fato, ou os personagens envolvidos na história, são muito interessantes. E elas foram diante do rei por causa de uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só nós 2 na casa, não havia mais ninguém ali, as 2 mulheres e 2 crianças recém-nascidas. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Então, meu filho, mas o garoto que foi posto ali, né? Ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era o meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era o seu e o vivo é o meu. Não, disse a primeira mulher, o vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Entenda o contexto da história. As 2 mulheres diante do rei, e o rei pede: me tragam uma espada. O coração das 2, a cabeça das 2, o entendimento das 2, o entendimento do povo que ali morava ao lado junto do rei, sabia que o rei teria autoridade de fazer qualquer coisa. Então não é uma cena, não é uma encenação, não é assim: eu vou dizer assim, se você eu vou contar até 3, hein? E se você não era uma encenação. E todo mundo que estava ali no palácio sabia o que poderia acontecer e qual poderia ser o desfecho da história. Então, às vezes, a gente tem uma ideia e a gente se aproxima das histórias narradas no texto bíblico, contadas no texto bíblico, como se fosse algo assim: não, gente, é fato real, é vida real. Eu imagino nos dias de hoje ali o Datena cumprindo a matéria. É algo que de fato poderia acontecer. O rei diz: me tragam uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Versículo 25. E ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. As 2 estão dizendo que cada uma é mãe da criança viva. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir essa criança viva, cada uma fica com uma metade. Rei prático, né? Vamos dividir a criança no meio. Então, por causa do seu amor pelo menino, versículo 26, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela e por favor não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem seu nem meu. Divida-o
não matem um bebê, deem um menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Que tipo de sabedoria eu e você precisamos para o nosso dia a dia? Que tipo de sabedoria vai fazer diferença na minha vida e na sua vida no final do dia? Que tipo de sabedoria vai fazer diferença na minha vida e na sua vida quando a cortina da vida se fechar e nos bastidores do palco estivermos só nós e o Senhor? Que tipo de sabedoria? O povo todo, entendeu? Olha que é interessante. Alguns capítulos depois, quando a rainha de Sabá vai visitar o rei, e ali ela visita Salomão, e dentro do contexto conversa com Salomão, e vê, e passeia pelo palácio, e vê as coisas acontecendo e tal, ela fala assim: o povo todo te ama e te respeita, porque a sabedoria que você tem é algo que Deus lhe deu. Uma mulher etíope, uma mulher que vem de fora, vê aquilo tudo acontecendo. Que tipo de sabedoria a gente precisa? Eu quero propor algumas coisas para você, para a gente na manhã de hoje. Primeira coisa, eu acho que precisamos de uma sabedoria que nos ajude a acolher e a participar da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos de uma sabedoria que nos ajude a acolher e a participar da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Igual o vídeo, o desenho que a gente viu no começo. Era a garotinha e o pai dela. Eu preciso de uma sabedoria que me ajude a participar da vida das pessoas que estão ao meu redor. A história começa contando duas prostitutas que vão diante do rei para tratar de um assunto. O rei poderia estar com a agenda mais diversa, mais lotada possível, mas ele entendeu que ele precisava separar um tempo ou ter um tempo dedicado para aquilo que de fato importava, que era a vida das pessoas ao redor dele. Que tipo de sabedoria eu preciso? Eu preciso de uma sabedoria que me ajude a participar e a entender e estar ao lado da vida das pessoas que estão ao meu lado. É nessa hora que de fato a gente é sábio. A gente não é sábio porque no cargo que nós temos na empresa nós lucramos 20 milhões de reais no primeiro semestre. A gente não é sábio porque a gente fez bombar a empresa que a gente trabalha. A gente não é sábio porque abriu 30 filiais nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos abri 30 filiais na minha empresa. Nos últimos 3 anos a gente cresceu não sei quantos %. Nos últimos 3 anos a gente inclusive comprou uma casa por um preço excepcional. Fizemos um negócio aqui, compramos uma casa, um carro, trocamos um iate. A gente é sábio por essas coisas. A gente é sábio pelos pequenos detalhes da vida, pelas coisas que estão à nossa volta. A gente é sábio quando as pessoas olham para a nossa vida e nos veem como referência de vida para a vida delas. A gente é sábio quando alguém está com uma dificuldade no casamento e ela tem a confiança de procurar você para que você possa orientar e orar por ela, por aquela dificuldade específica. A gente é sábio quando as pessoas conseguem olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento diante do Senhor e verem em cada um de nós integridade, compromisso, amor pelo Senhor. É nessa hora que a gente é considerado sábio. Nesses pequenos detalhes da vida, não nos grandes sucessos. A gente é sábio quando a gente gasta tempo com aquilo que vale a pena. Você trabalhou o dia inteiro na sua empresa, no seu trabalho.
Aí você chegou em casa, você sentou na mesa, está tomando café, aí a sua esposa vem contar para você uma situação do dia do trabalho dela. Seja uma situação qual for. Uma situação de casa, uma situação especificamente do trabalho dela. E aí você deixa ela contar a história, a interrompe algumas vezes, afinal de contas você está no seu momento do café. E aí nessa hora passa pela sua cabeça assim: eu estou na empresa trabalhando, sou gerente de quase 80 funcionários, tive que resolver o problema o dia todo, e a minha esposa na minha frente não para de falar. Você acha que é um pensamento legítimo? Você acha que é um pensamento justo? Você acha que é um pensamento correto? Ou ali naquela hora você deveria dedicar algum tempo para sua esposa naquilo que ela quer conversar com você a respeito da casa, ou a respeito do dia dela? O que adianta você ter 80 funcionários que respondem diretamente a você, se na hora que você está na mesa da cozinha conversando com a sua esposa você não consegue dedicar atenção a ela? O que adianta a sua sabedoria para 80 funcionários, 30 filiais e 20 milhões de lucro para a empresa que você trabalha, onde você é só mais um CPF, e a hora que o negócio apertar você vai ser desligado? Que tipo de sabedoria a gente está atrás? O que de fato é palpável para nós? Salomão conseguiu entender e abrir espaço na agenda e na vida dele, porque a sabedoria que ele sabia que precisava de Deus era uma sabedoria onde ele ia interagir com a vida das pessoas que realmente importam. Não é questão de like e curtida, é questão de quem está do nosso lado. Porque tudo que é like, curtida, no final do dia é só a sua opinião e mais nada. E vamos combinar de que vale a sua opinião num país de bilhões de pessoas. Eu acho que aí você arrumando briga, você arrumando confusão, sabe? Entenda, a sabedoria que nós precisamos, a sabedoria que muda a nossa vida, é para quem está do nosso lado. É a vida de quem realmente importa. É a vida de quem realmente importa, quem está aqui do seu lado, quem senta na mesa com você, seus filhos que você vê crescer. Gente, aliás, um negócio muito interessante esse negócio. Eu e a Márcia, nós tivemos um bebê por 12 meses. Passou aqueles 12 meses, o nosso bebê virou uma criança. E a gente teve criança até 10 anos de idade, porque a minha criança, muito precoce, com 10 anos já se sentia adolescente, dona de si, e com 12 já ia sozinha para a escola e pegava ônibus sozinha para a escola. A minha criança com 10 anos virou adolescente. E virou adolescente, foi na adolescência até os seus 20 anos, fazendo faculdade agora, e terminando a FATEC lá, não sei o que, e aos 22 anos a minha adolescente está falando de casar o ano que vem. Cadê o meu bebê? A minha criança, gente, entenda, ou você tem sabedoria para acompanhar todas as fases da vida desse ser humano que Deus lhe deu a dádiva e o dom de te chamar de pai e mãe, ou não adianta você ter a sabedoria do mundo para ganhar milhões e administrar sobre a vida de milhões, se esse no meu caso, você perde pelo caminho. É quem está do lado da gente. É a Márcia. Se a Márcia tinha 17 anos, 18, eu menos, né? Eu já era amigo do Silvio, eu era amigo do irmão da Márcia, mas nunca liguei para a Márcia. Sim. Aí, depois que eu vi a Márcia jovem, adolescente e tal, eu falei assim: vou casar com essa mulher um dia.
Primeira vez que eu vi a Márcia, ela estava na praia, bronzeada, um biquíni azul, e ela vindo assim, a contraluz do sol, propaganda de comercial de beleza, a Márcia na contraluz do sol. E eu quero essa mulher para mim, não é? Eu chorando com uma música dessa, o menino do skate lá que morreu, não sei o que lá, assim, não, quem vai trazer você feliz, e eu fui, e a trilha sonora da minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou casar com essa mulher. Corri atrás da Márcia por 30 dias, porque ela começou a me esnobar, né? Eu queria muito, ela estava muito afim. Nos casamos, estamos juntos há 32 anos. É a mulher da minha vida. O que importa? É a Márcia. A Márcia. Ela que importa. Quem importa? Que tipo de sabedoria você quer ter? Entenda, você precisa de uma sabedoria que valha a pena para as pessoas que interagem e estão ao seu redor. Porque senão, gente, não vai adiantar. Não vai. Segunda coisa que eu aprendo lendo esse texto de Salomão, essa história de Salomão, eu acho muito interessante. As duas mulheres vão, aparentemente, está uma história infantil, né? Para dizer, não quero, dois irmãos brigando, então divide. Elas contam a história. Uma vez, Salomão não pede para repetir a história. Salomão não chama o FBI. Salomão não chama CSI. A história foi contada uma vez e só. Por quê? Porque para o Salomão não importava o fato. Para o Salomão importou o sentimento de quem estava contando a história. E na hora que o sentimento aflorou e veio à luz, ele falou assim: não, a mãe verdadeira é essa, não é aquela. Porque só uma mãe teria este sentimento de dar o filho para outra, para não ver o filho morto. E sabe o que acontece muitas vezes? As nossas maiores brigas, as nossas maiores discussões, elas se apegam aos fatos. E a gente fica preso ao fato, e a gente quer ter razão, e a gente briga até as últimas consequências, porque a razão tem que ser minha, a palavra final tem que ser a minha. Salomão não, Salomão falou assim: não, é o sentimento que importa. E se você parar para pensar, as discussões que você tem, as brigas que você tem, sejam elas dentro de casa ou fora de casa, no trabalho, seja lá o que for, quantas vezes elas acontecem por uma palavra colocada de maneira errada? E a pessoa falou uma coisa, e aí você já retrucou, e aí a pessoa ergueu o tom de voz, e aí você ergueu o tom da sua voz, aí daqui a pouquinho o seu HD, aquele vocabulário vasto que você não gosta de usar muito, porque afinal de contas você é cristão, vem para o meio da conversa. E quando você vê, gente, quando tudo daquela primeira palavra dita, a gente tinha que ter prestado atenção no sentimento. Só isso. Só isso. Desliga o celular. No desliga o celular, a fala por trás disso é: eu preciso da sua atenção. Qual é o sentimento de quem grita desliga o celular? O sentimento é: eu preciso de você. Entenda o sentimento. A Márcia assim estava passando o desenho, e a Márcia me dando cotovelada assim. Não sou eu. Você, igualzinho você. Minha vontade era assim: desculpa. Sentimento. Precisamos entender qual é o sentimento por trás da fala. Porque se a gente se apegar ao fato e ficar brigando por causa do fato, para que a gente tenha a razão no final do fato, e daí? Salomão, ele ouve a história das mulheres, ele presta atenção no sentimento e ele toma a decisão dele baseada no sentimento. Só isso.
eu vejo a situação das duas mulheres e do Salomão, e vão as duas diante do rei, a fim de que o rei dê uma solução para o problema delas. Contam a história, ainda com a esperança de que o rei traga uma solução para a situação delas. Aí vem esse desfecho todo da história, e no final a verdadeira mãe sai com o filho nos braços. Eu creio que nós precisamos de um tipo de sabedoria que dê esperança para as pessoas. Precisamos de um tipo de sabedoria que dê esperança para as pessoas. Para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, para as pessoas que fazem parte do nosso convívio social, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Precisamos de uma sabedoria que dê e traga esperança ao coração das pessoas. Precisamos de um tipo de sabedoria, de um tipo de fala, que a pessoa entenda e receba aquilo como algo que não vem necessariamente só de nós, mas vem de Deus para nós, para ela, para que aquilo encha o coração dela de esperança, para que ela consiga vislumbrar no mínimo, uma mínima possibilidade do desdobramento que pode ter na vida dela, de uma mudança, uma palavra de sabedoria que traga esperança, esperança de dias melhores, esperança da presença do Senhor na vida, esperança de uma intervenção divina, esperança de uma ajuda do alto e do lado, esperança. Eu nunca vi também, não me lembro de um momento onde nós de um modo geral estivemos e andamos tão desesperançosos, sem esperança, sem perspectiva. Você fala com as pessoas e as pessoas preocupadas, as pessoas de cabeça baixa. Mas porque a política, mas porque o governo, mas porque isso, mas porque aquilo. Ó dia, ó hora, ó azar, e a gente entra nessa roda viva de desesperança, e a gente se esquece da fala do Davi, pai do Salomão, que a gente olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E quando a gente faz essa pergunta para dentro, a gente mesmo responde, porque no fundo a gente sabe a resposta: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em meio de tanta desesperança, eu e você deveríamos ser as pessoas mais esperançosas possíveis. Por quê? Porque eu sei de onde vem o meu socorro. E se eu sei de onde vem o meu socorro e a pessoa que está ao meu lado não sabe, que tipo de sabedoria eu preciso ter para ajudar e abençoar a vida da pessoa que está do meu lado? Um tipo de sabedoria que venha do alto, que traga esperança para ela, para que a esperança não fique só comigo. A esperança tem que ser espalhada. Ou a gente não acredita naquilo que a gente diz que espera? A minha esperança no Senhor, eu vou falar, vocês vão saber de onde eu estou dizendo, mas assim, a minha esperança no Senhor funciona tanto quanto a ideia que eu tenho do meu tataravô, que eu sei que faz parte da minha genealogia, mas nem sei o impacto que o meu tataravô tem nesse Newton daqui de hoje. Qual o impacto? 4 gerações atrás da minha para esse que eu sou hoje. Eu não sei, mas o meu tataravô está lá na minha árvore genealógica. Do mesmo jeito que eu tenho esperança no Senhor, que está lá. A esperança, não sei. Homer Simpson é sensacional. Homer Simpson, ele diz assim que Deus para ele é igual um paraquedas. Precisa estar nas costas, mas ele não quer usar nunca. Homer Simpson, o seriado dos Simpsons, tem um dos capítulos que ele chama Homer o herege, que o Homer decide que vai ficar em casa e não quer mais ir para a igreja. E aí ele tem essa pérola preciosíssima. A minha esperança de fato está no Senhor.
Tem convicção disso? Eu ando como quem crê nisso? Porque a minha fala de sabedoria, ou a sabedoria que eu preciso ter, precisa levar esperança para as pessoas. Precisa se preocupar mais com o sentimento das pessoas. Precisa ser uma sabedoria de tempo dedicado, com qualidade e intencionalidade. Esse é o tipo de sabedoria que a gente precisa. Eu, no seu lugar, levantaria a mão e diria assim: ótimo, sensacional, lindo, maravilhoso, faz muito sentido, você fez a lição de casa direito. Aonde eu consigo? Aí eu cito para você o texto da semana passada de Tiago. Se alguém não tem sabedoria, peça ao Senhor que dê o Senhor bom, peça ao bom Senhor. Tiago usa o adjetivo bom. Peça ao bom Senhor que deliberadamente dá a quem o busca. Então esse tipo de sabedoria não é assim que você encontra nas cadeiras de faculdade, em conselho de coach, e você sai trazendo resultado e produtividade. Não, é um tipo de sabedoria que você busca do Senhor para a sua vida. Então onde você consegue? No Senhor. Onde é que você vai conseguir entender que a sua família, que a sua filha, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus pais precisam da sua atenção com integralidade? Só no Senhor. Só no Senhor. Quando é que você vai entender que os amigos que estão aqui do seu lado precisam mais da sua atenção do que você desesperadamente responder a mensagem que você acabou de receber? Só no Senhor. Eu posso morrer falando. Teve um ano, antes da pandemia, teve um ano antes da pandemia, que eu tive a brilhante ideia da gente arrumar um pote de vidro, e nós passamos o Natal na minha casa, e todo mundo que chegou para participar da festa de Natal da minha casa naquele ano teve que colocar o celular lá dentro. E durante a festa, durante a ceia, ninguém podia mexer no celular. Foi combinado. Todo mundo foi para lá, minhas irmãs, meus cunhados, sobrinho, parente, amigo, todo mundo foi para lá sabendo do combinado. Que legal, que maravilhoso. Foi o último Natal na minha casa. Porque é um tipo de sabedoria que você não impõe. Não adianta, assim, gente, aqui na minha casa ninguém vai, você não impõe. É um tipo de sabedoria que tem que vir do alto para o coração de cada um. Eu tenho que entender que o celular tem que estar desligado algumas horas no dia. Não adianta eu impor isso para você. Não adianta. Eu preciso entender que por trás de uma fala dura da minha filha, da minha esposa, de um amigo, eu tenho que entender o sentimento dele naquela fala. Tenho que entender. Só que isso não se impõe. Não se impõe. Não dá. Isso você não aprende em cadeira de igreja, em cadeira de faculdade. Não dá para impor. Todo mundo se preocupa com. Entenda o sentimento. Entenda o sentimento. Semana passada eu estava em Ribeirão Preto, trabalhando com um colega lá, e nós sentamos na mesa para jantar, e durante o dia eu dei uma passada na casa dele, tinha que pegar algumas coisas. Na casa dele, tanto ele quanto a esposa dele são católicos fervorosos, assim, muito envolvidos. Ele tem na sala dele um elevado, assim, um púlpito, um altar, com 2 cadeiras de frente para um relicário, um negócio de oração, assim. Ali tem um oratório, um oratório. E ele tinha ali os santos de devoção, umas imagens, tal, e a cadeira, tal. E me contou, me explicou, ele e a esposa fazem parte da pastoral e tal, muito envolvidos. Isso foi durante o dia, quando foi de noite nós fomos jantar, conversa vai, conversa vem, não sei porque o assunto chegou no Papa Francisco. Aí, falando do Papa Francisco,
ele começou a reclamar do Chico. E reclamar. Eu falei assim, nossa, primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa reclamar tanto. Aí eu já estava pensando no que ia falar para vocês, não, eu preciso entender o que ele está sentindo por trás daquilo que ele está falando. Porque na verdade a briga dele não é que ele estava bravo com o Papa Francisco, mas até hoje ele é viúvo do Papa João Paulo VI. E todo mundo que veio depois do Papa João Paulo VI não serviu, porque o melhor Papa que houve dentro da cabeça e do coração dele foi o Papa João VI, e não o Ratzinger, e não o Francisco agora. Mas a fala dele era muito... Imagina, assim, não, como assim você está falando do Papa Francisco assim? Como assim? Não, gente, ele só está sentindo falta do sexto. Só isso. Só isso. Precisamos entender o sentimento das pessoas. E aí, gente, vá orar. Vá orar e vai pedir para Deus uma sabedoria assim. Porque vai desse exemplo singelo de uma conversa no jantar, e você vai esbarrar em situações familiares gravíssimas. Gravíssimas. Você vai esbarrar em mães perdendo noites de sono por causa dos filhos. Por exemplo. Essa sabedoria que eu estou propondo para você na manhã de hoje, que o Salomão teve para resolver a situação, é algo que vem de Deus para nós. É algo que vem de Deus para nós. E eu peço a Deus que a gente busque por essa sabedoria. Peço a Deus que a gente seja instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos nas mãos do Senhor. Que Deus nos use e nos capacite de tal maneira que lá na frente a gente seja referência para as pessoas. E quando elas estiverem envolvidas no problema mais difícil, mais complicado da vida delas, elas pensem assim: vou falar com tal pessoa porque ele vai ter um conselho para me dar. E que essa tal pessoa seja eu, sejamos eu e sejamos você. Que a gente tenha essa sabedoria vinda de Deus para abençoar a vida dos outros que estão à nossa volta. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Em pé, aqueles que puderem. Deus nosso Pai, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria nos nossos relacionamentos. Nos dê sabedoria vinda do alto para entendermos o sentimento das pessoas que estão à nossa volta. Nos dê discernimento, Senhor. Nos dê sabedoria. Nos dê palavras vindas de Ti. Enche o nosso coração de esperança e que a esperança que nós temos no Senhor seja dividida e partilhada. Que a esperança que temos no Senhor alcance outros corações, corações aflitos, corações atrapalhados nos emaranhados da vida, que a esperança que nós temos mude e transforme a vida das outras pessoas. Nos dê sabedoria para tratarmos
tratarmos de forma correta tudo aquilo que vem diante de nós, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. Fazemos essa música uma oração, amém? Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz
de ir embora, tem um restinho aqui atrás, tem uns comes e bebes aí pra gente. Estamos em casa. Deus abençoe uma semana.